Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de ciências. E hoje a nossa aula vai ser sobre doenças, prevenção e saneamento. Então, para a gente começar aqui a nossa aula, a gente vai começar com pense e responda. Você já imaginou como algo tão simples ali como lavar as mãos ou ter acesso à água tratada pode salvar vidas? Isso mesmo, gente. Durante a pandemia do Covid, nós entendemos a importância ali dos cuidados ali com a nossa higiene para evitar o quê? A transmissão do vírus, né, da doença. Da mesma forma, gente, a gente precisa ter muito cuidado ali com a comida e com a bebida que nós tomamos para evitar também outros tipos de doenças relacionadas ao saneamento. Então, hoje na nossa aula, vamos falar exatamente sobre isso. Vamos falar sobre algumas doenças, a sua prevenção, o seu tratamento e os seus sintomas. Então, vamos lá. Para começar, gente, a gente vai falar das doenças infecciosas ou transmissíveis, né? E elas podem ser causadas, gente, por micro-organismos patogênicos que podem ser transmitidos ali de uma pessoa para outra. Então, eles podem ser transmitidos por vírus, bactérias, fungos ou vermes. Então aqui, ó, gente, na nossa aula a gente vai falar de algumas doenças, começando aqui pelo resfriado, gripes e síndrome respiratória. Vocês sabiam que tem diferença em relação a esses tipos de doenças? Então, por exemplo, o resfriado, gente, o resfriado é aquele tipo de gripe bem levezinha, né, que a gente vai ter ali em torno de 3 a 5 dias, né, vai ser ali uma dorzinha no corpo, se tiver uma febre bem baixinha, mas você continua vivendo e fazendo todos os seus afazeres. E todas essas doenças, elas são autolimitadas. O que é uma doença autolimitada, gente? Ela tem um começo, um meio e, geralmente, ela tem um fim. E o nosso próprio organismo, né, nosso sistema imunológico, ele vai o quê? Ele vai destruir esses vírus e, com o tempo, né, com o passar dos dias, a gente vai ter a nossa saúde recuperada, né? Então, essas daí são as doenças autolimitadas. E aí, no caso do resfriado, que é essa gripe mais levezinha, ela é causada pelo adenovírus e também pelo rinovírus. Esses aí são os vírus, né, relacionados ali com o resfriado, que é a gripe mais levinha. E aí depois a gente já tem aquela gripe, que é uma gripe um pouquinho mais forte, né, que a gente pode ficar ali, né, um pouco mais abatido, pode ter uma febre um pouco mais alta, né, a gente vai ficar ali de 7 a 10 dias ali, né, convalescendo. Mas também, depois de um tempo, ela tem uma melhora, né, e ela é causada por um vírus chamado vírus da influenza, que ele pode ser do tipo A, do tipo B e também do tipo C. E por último, a gente tem a síndrome respiratória, que é o famoso Covid, gente. Então, lá em 2020, nós vivenciamos tudo isso, né? E ela é chamada de síndrome porque ela vai ter uma quantidade ali de sintomas relacionados, né? Então, depois a gente já vai falar sobre os sintomas. E ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Então, em relação aos vírus, essas são as principais doenças relacionadas. Agora a gente vai falar sobre as doenças relacionadas à bactéria. Então aqui, ó, na nossa imagem, como vocês podem ver, a gente tem uma infecção bacteriana respiratória, né? Então aqui a gente tem a garganta, né? E aqui, ó, a amígdala, ela tá bem inchada, né? Bem inflamada. E aqui vocês podem ver as placas de pus, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai ali no médico, né, ele pede ali para ver a nossa garganta e é exatamente para fazer essa diferenciação, né, em relação a uma gripe viral e uma gripe, né, uma infecção bacteriana, né? Então, a bactéria ela pode se instalar nas amígdalas, que seria a amidalite bacteriana. Ela pode causar ali também uma sinusite bacteriana. No caso, a sinusite bacteriana, ela vai inflamar essa região dos seios da face. Então, aquela dor aqui que fica nessa região, aqui na região da testa. Então, isso daí é a sinusite bacteriana. A gente também pode ter a bronquiolite, né, ou a bronquite bacteriana, que vai atacar os brônquios ali do nosso pulmão, e também a pneumonia bacteriana, tá, gente? Lembrando que a pneumonia, ela também pode ser causada por vírus, por bactérias e também por fungos. Então, aqui, ó, vimos as infecções respiratórias bacterianas. Agora, a gente vai falar ali das doenças causadas por fungos, que seriam ali as micoses.
né? Então, para começar, a gente tem aqui a tinha ou a impinge, que é essas manchas assim arredondadas, né, avermelhadas e que faz aquela coceira, né, a famosa micose. Aí a gente pode também ter a frieira, que seria o pé de atleta, que vai afetar ali os espaços entre os dedos dos pés. A gente tem as onicomicoses, que são as micoses de unha, e a tinea capitis, que é a micose ali do couro cabeludo, né, que vai causar ali a questão da caspa. Agora, em relação aos tipos de transmissão, né? Então, a questão da gripe e dos resfriados, né, elas são transmitidas ali pelo ar, né? E também ela pode ser transmitida ali de pessoa para pessoa. Já no caso das infecções, né, relacionadas a fungos, geralmente, né, elas são transmitidas através do contato com objetos, pessoas, animais ou superfícies ali contaminadas, né? Então, por exemplo, quando você vai ali na piscina, ou então quando usa um banheiro que é compartilhado por muitas pessoas, né? Ou anda descalço ali num chão úmido, ou em algum lugar que possa, né, abrigar ali a questão dos fungos, ou tendo contato ali diretamente com uma pessoa que seja portadora desse fungo, tá, gente? Então, esses daí são os tipos de transmissão. Agora a gente vai falar a respeito da prevenção. Então, como que a gente vai se prevenir, né? Como a gente vai evitar esses tipos de doenças? Então, começando, a gente vai manter ali a higiene, lavando as mãos, né? Higienizando os objetos e também os alimentos. São aqueles cuidados que nós tínhamos ali no período da Covid, né? Então, todos esses cuidados vão evitar ali a questão dos resfriados e gripes. O uso de máscaras ali em locais fechados, principalmente quando você está gripado, né, para evitar ali a contaminação de outras pessoas. No caso dos fungos, né, evitar de andar descalços em locais úmidos, como piscinas e vestiários. Manter a pele, a roupa, né, e a roupa secas e limpas, né, porque os fungos, eles costumam se multiplicar em ambientes quentes e úmidos, né, então sempre manter ali, né, os locais com essas características. E também ter ali uma vacinação adequada e cuidados com a imunidade, né? Então, todo ano a gente tem as campanhas de vacinação, né? Eu creio que todos nós nos vacinamos ali contra a Covid, né, contra a gripe. E também precisamos dos cuidados com a nossa imunidade. Então, sempre tomando ali as vitaminas, como a vitamina D, a vitamina C, né? Também ter os cuidados ali em relação à nossa alimentação, fazer uma boa alimentação, ter boas horas de sono e tudo isso vai ajudar ali na nossa imunidade. Então, vamos agora falar dos tratamentos, né? Em relação aos vírus, gente, eles tendem ao quê? A serem limitados, né? Então, muitas vezes a gente faz o tratamento ali dos sintomas, né? Então, por exemplo, para coriza, né, e tosse, a gente vai tomar um medicamento para tosse, um antialérgico, né, um antitérmico ali para febre. Então, a maioria dos medicamentos, eles são relacionados aos sintomas. Mas também nós temos uns antivirais, né? Então, para o caso da gripe, né, a gente vai ter o Tamiflu e para o Covid a gente tem agora um antiviral chamado Paxlovid. né? Eu fui até pesquisar e esse medicamento custa em torno de R$4.000, gente. Ele é utilizado mais em casos graves, né, para evitar o quê? A replicação do vírus, né? Então, esses medicamentos, eles vão parar a replicação do vírus. Então, por exemplo, idosos, crianças, pessoas imunossuprimidas vão tomar esse medicamento ali para evitar, né, o agravamento ali da Covid. Em relação aos sintomas relacionados à bactéria, né, o tratamento das infecções bacterianas, a gente vai tratar ali com antibióticos, né? Então, os principais antibióticos utilizados para as gripes e resfriados, né, e também para a pneumonia, né, teria ali a amoxicilina, a azitromicina. Nós também temos a levofloxacina, né, que é usada ali no caso de pneumonias, que eles vão ter o quê? Eles vão ter um amplo espectro, né, eles vão tratar, eles vão conseguir destruir essas bactérias aí relacionadas às doenças respiratórias. E no caso dos fungos, nós temos os antifúngicos, tanto orais quanto tópicos. Então, os antifúngicos, a gente tem lá o itraconazol, a gente tem o fluconazol, a gente tem o cetoconazol
também. E eles vão ter apresentações diferentes para cada tipo de fungo. Por exemplo, né, se é um fungo de pele, né, a gente costuma usar o quê? Um creme ou uma pomada. Se é um fungo na unha, né, a gente já tem algumas formulações no formato de esmaltes. Né, se é um fungo ali no cabelo, a gente vai ter loções e shampoos também com antifúngicos. E se é um fungo sistêmico que está ali, né, espalhado por todo o organismo, a gente tem os antifúngicos orais. Então, esses daí são os principais tratamentos ali para os fungos. Agora, gente, a gente vai falar sobre as doenças relacionadas ao saneamento. Então, o que seria o quê, gente, essas doenças? São doenças que vão surgir quando não há o quê? Condições adequadas de higiene, limpeza e acesso a serviços básicos ali, como água tratada, coleta de lixo e esgoto. Né? Então, essas doenças elas vão ser transmitidas através do quê, gente? Da água contaminada, de alimentos contaminados e também ali da ausência de saneamento básico. As principais doenças que nós vamos falar a respeito, né, da questão da falta de saneamento, né, é a leptospirose, gente. Até coloquei aqui, ó, o ratinho nadando na água, né, porque a leptospirose ela é transmitida, gente, por uma bactéria que fica onde, gente? Na urina ali dos ratos. Né? Então, a leptospirose, gente, ela é muito comum no período de enchente. Né? Então, quando tem essas alagações, essas enchentes, né, após, né, aparecem diversos casos ali de leptospirose. A outra doença que nós iremos falar é a hepatite A, que é uma inflamação ali do fígado causado pelo vírus ali da hepatite, né? Então, ela vai atacar ali a pessoa principalmente no seu fígado. E as verminoses, né? Então, são doenças que são causadas ali tanto por vermes e parasitas, né? Que são chamadas de eumíntos ou protozoários, e eles vão se instalar principalmente ali no intestino da pessoa. Agora aqui em relação, né, aos parasitas e vermes, vamos falar rapidamente sobre cada um deles. Então a gente vai ter as lombrigas, né? Então as lombrigas, eu estava vendo uma pessoa, né, com infestação de lombrigas, ela pode ter até 600 lombrigas ali no seu intestino, gente. É meio assustador, né? Mas é uma verminose que ela se multiplica ali no intestino e se ela não é tratada, ela pode atacar outros tipos de órgãos. Então, ela pode ir para o pulmão, ela pode ir para o coração. Então, ela vai migrando através de todo o corpo ali da pessoa. Aí a gente tem a tênia, que é a famosa solitária, gente. Ela pode adquirir até 4 metros ali no nosso intestino. Então, ela vai grudar ali, né? Ela vai aderir, né, na mucosa do intestino e ela vai crescendo, né? Ela vai aumentando de tamanho. E, geralmente, ela é transmitida ali pela carne mal cozida, né? Então, pode ser tanto a carne de porco quanto a carne de boi. Né? Então, se não é bem cozida, ela vai, nessas carnes, né, vão ficar ali, né, os ovos e vai infestar a pessoa que que come, né, esse tipo de alimento. Né? E no caso da solitária, das tênias, ela também pode migrar para o cérebro, gente, causando a cisticircose. Né? Então, ela também pode ter danos neurológicos, tá? Aí nós temos a ameba, que vai causar amebíase, e o ancilostomos. Gente, o ancilostomos é o famoso amarelão, né? Então, o amarelão, ele ficou conhecido, né, por ser a doença que o Jeca Tatu, lá do Monteiro de Lobato, tinha. Então, geralmente, essas verminoses vão causar o quê, gente? Um cansaço, pode trazer a questão da anemia, a perca de peso, né? Tudo isso por conta ali dos vermes. E vamos falar agora dos principais sintomas. No caso da leptospirose, os principais sintomas vão ser o quê, gente? Febre alta, dores no corpo, gente, principalmente na panturrilha, né? Então, teve um alagamento, você teve contato ali, né, com a água, né, do alagamento, começou a sentir dor na panturrilha, enjoo e vômito, pode também ter dor ali ao redor dos olhos, né, alteração na cor da urina, uma urina mais escura, né, a gente corre para o hospital, pode ser ali leptospirose. E em casos mais graves, gente, ele pode causar insuficiência renal e também hemorragias. Então, muito cuidado ali com a leptospirose. Aí os sintomas relacionados com a hepatite A é a febre baixa, o cansaço, a perca ali do apetite, náusea e vômito,
urina escura, febres claras e principalmente ali, gente, a icterícia, né? Então percebeu que tá meio amarelado, os olhos amarelados, a pele amarelada, né? É bom procurar ali um médico. E as verminoses, né, os principais sintomas, é dor ou inchaço abdominal, diarreia ou constipação, fraqueza e perca de apetite, a anemia, né, é muito comum ali uma pessoa com verminose desenvolver ali uma anemia, e no caso das crianças, né, o retardo do crescimento. Até porque a verminose, ela tá o quê? Ela tá utilizando ali todas as vitaminas e nutrientes, né, daquela criança, daquela pessoa ali em desenvolvimento. Os principais tipos de transmissão, gente. Então, no caso da leptospirose, é a entrada de um agente infeccioso por feridas expostas, né? Principalmente ali no período de enchente e de esgotos. E as demais é relacionada ao contato da água suja ou contaminada e o consumo ali de alimentos mal lavados ou mal cozidos. A prevenção, gente. Então, agora a gente vai falar de saneamento básico, que é extremamente importante, gente. Então, a gente tem ali a implantação de uma rede de esgoto, a coleta e a destinação adequada ali do lixo doméstico, né? O tratamento da água, gente, isso é muito importante, né? Consumir a água somente tratada ou filtrada, né? Hoje a gente encontra filtros, né, de água até de R$50, R$100, né? Então, tomar muito cuidado com a qualidade da água que a gente, né, acaba ingerindo. Ou caso você não tenha ali uma água filtrada, né, ou tratada, ferver ali a água antes de consumi-la, tá? É preciso também tomar ali cuidado ali com a questão da higiene pessoal e doméstica, então sempre lavar as mãos, né, quando vai ao banheiro, com água e sabão, antes das refeições, né, e após o uso ali do banheiro, né, manter os alimentos bem armazenados, né, bem refrigerados, né, tomar todos os cuidados na hora do preparo e também no seu armazenamento, sempre lavar as frutas e verduras ali com a água sanitária diluída, né, para evitar todo tipo de infecção. E a educação sanitária, gente, que é nada mais, nada menos que a informação e a conscientização da população sobre os cuidados ali com a saúde. A importância ali da higiene, né, no cuidado no preparo dos alimentos e da água e também os cuidados que a gente precisa ali no período de enchentes. E os tratamentos, gente? Então, no caso da leptospirose, vai ser o uso de antibióticos, ali como a doxiciclina e a penicilina, né? A hidratação intensa, que pode ser pela forma oral ou venosa, né? Ali no caso, utilizando a veia do paciente, e analgésicos ali para dor e para febre. Para a hepatite A, gente, não há um antiviral específico, né? Ele também é uma doença ali meio que autolimitada. Então, a gente vai fazer mais o controle dos sintomas, né? Utilizando ali antitérmicos e remédios ali para enjoo. E, geralmente, ela se cura sozinha, mas precisa ali dos seus cuidados, tá? E em relação às verminoses, né, a gente vai utilizar os antiparasitários, ali como o albendazol, mebendazol, a ivermectina, e a gente também tem um medicamento chamado Anita, que ele cobre ali grande parte ali das verminoses, tá? Fazer a reidratação oral, né, no caso se a pessoa estiver apresentando diarreia, e reposição de ferro, caso ela tenha apresentado também a anemia. Então, agora, gente, a gente vai para a nossa questão aqui do Enseja de 2018. Presta atenção. Ela fala assim, está frio, coloque um casaco, né? Isso é bem conversa de mãe, né? Ou você vai ficar resfriado. Essa frase é comum e mostra a ideia de muitas pessoas sobre como o resfriado se instala. É uma observação sem base científica. A de que há mais pessoas resfriadas quando está frio. Na verdade, essa ocorrência aumenta com temperaturas mais baixas. Por quê? Então, a questão quer saber por que as pessoas ficam mais gripadas ali nos períodos que estão fazendo frio. Então, a alternativa A. O vírus do resfriado fica mais ativo em tempo frio, gente? Não. O vírus do resfriado ele não vai ter alteração, né, no ambiente em relação ao calor ou ao frio. Então, essa daqui está incorreta. A alternativa B, o tempo frio estimula a reprodução dos vírus do resfriado. Também não, gente. Nesse caso, né, a temperatura ambiente, ela não vai ter alteração na velocidade da multiplicação do vírus. A alternativa C fala, as pessoas ficam mais próximas no frio, facilitando a transmissão do vírus.
Isso mesmo, gente. Encontramos aqui a nossa alternativa correta. Né? Então, como vocês sabem, né, na época do frio fica todo mundo em ambientes fechados, né? Fica todo mundo fugindo ali do frio. Né? Então, por isso que há o quê? A multiplicação ali do vírus no meio das pessoas, por causa desse contato ali, né, entre elas. E a alternativa D fala, a gente já sabe que ela está errada, mas ela fala assim: a temperatura corpórea fica maior do que a ambiental, ideal para a reprodução dos vírus. Aqui, ó, tá errado, gente, porque o vírus, ele diminui a sua reprodução dentro do nosso organismo quando aumenta a temperatura. Exatamente por isso que a gente tem febre. Quando a gente tem a febre, né, tem um aumento ali da temperatura, o vírus vai ter uma diminuição na sua replicação e o quê? O nosso sistema imunológico vai funcionar melhor ali com a temperatura um pouco mais alta. Então, a gente descobriu aqui, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essas doenças. Um abraço e até a próxima!